Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel. Nesse trimestre, nós estamos estudando a mordomia cristã, ou seja, como é que nós administramos tudo aquilo que Deus põe em nossas mãos. Vamos hoje, a lição de número 11, falar da participação das mulheres no ministério de Jesus. Pelo jeito, Jesus não tinha só discípulos, também tinha discípulas, e elas são mencionadas no texto de Lucas, capítulo 8, do verso 1 ao 3. Vamos ler aqui o texto áureo da nossa lição. É Lucas capítulo 8, verso 3, aqui menciona, e no verso 2 também menciona outra mulher, depois nós vamos ler, mas lemos Lucas 8, 3, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Olha aí, Cusa era um procurador de Herodes, tinha um cargo importante, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Essas mulheres suportavam o ministério de Jesus, serviam com as suas fazendas. A verdade aplicada: o Senhor chama mulheres e homens a quem ele capacita com o poder do Espírito Santo e usa na grande obra de evangelização e edificação da sua igreja. O objetivo dessa lição é reconhecer o amor das mulheres pelo Evangelho de Jesus. 2. Ressaltar a importância das mulheres para o ministério terreno de Jesus. E 3. Saber que Jesus valorizou as mulheres tanto quanto os homens. O nosso texto de referência dessa lição se encontra em Mateus, capítulo 26, versos 6 e 7, aonde lemos: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. Lucas, capítulo 8, verso 1 ao 3, lemos: E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Ao fato de servir com suas fazendas, eram essas mulheres que mantinham o ministério de Jesus. Vamos ao esboço dessa lição, abordando primeiro a introdução da nossa lição, depois, no ponto 1, falaremos das mulheres no ministério de Jesus, ponto 2, Jesus e as mulheres, no ponto 3, o papel das mulheres na igreja primitiva. E aí concluiremos a lição. E hoje a maioria das igrejas, muitas delas têm mais mulheres do que realmente homens, servindo a Jesus. Então essa é uma lição bastante relevante, principalmente para os nossos dias. A introdução. Nessa lição veremos que a participação das mulheres foi relevante para o ministério de Jesus na terra, quanto para o início da formação e das atividades da igreja nos tempos apostólicos. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele apareceu primeiramente às mulheres.
E eu tenho uma teoria, era para que a notícia se espalhasse mais rápido, mas tá bom. Não é? Então Jesus apareceu primeiramente às mulheres e elas exerceram, elas foram as primeiras proclamadoras da ressurreição de Cristo. Essa realidade contrastava com a tendência e o desprezo que havia pelas mulheres daqueles tempos. Mas a graça de Deus e o poder do Espírito Santo se manifestam tanto em mulheres como em homens, pois em Cristo, de acordo com Gálatas 3:28, não há macho, nem fêmea, não há servo, nem senhor, nem escravo, nem livre, todos somos um. Vamos às mulheres no ministério de Jesus. As primeiras discípulas não só seguiam a Cristo, como também contribuía com seus próprios recursos com o ministério dele. Temos o caso de Maria Madalena, temos Joana, temos Susana, no verso 3, no verso 2, e Lucas Maria Madalena, e muitas outras que serviam a Jesus com a sua fazenda. Certamente, a disponibilidade em servir e em contribuir com seus bens foi uma expressão de gratidão, porque Jesus havia curado elas de espírito maligno e de outras enfermidades. Por terem sido então abençoadas por Jesus com acolhimento, perdão, libertação e cura, essas mulheres responderam com contribuição. Ponto de partida é que a contribuição das mulheres foi importante para o ministério de Jesus. Falemos do papel das mulheres no ministério. As mulheres tiveram, sim, um papel importante no ministério terreno de Jesus, e isso é citado nos 4 evangelhos. Vemos em Mateus 27, versos 55 e 56, que eram as mulheres que estavam ao pé da cruz. Vemos também que na manhã da ressurreição, quem foi lá ungir o corpo foram as mulheres. Entretanto, Lucas é o evangelista que dá abordagem mais detalhada nessa contribuição das mulheres. O evangelho de Lucas é muitas vezes também chamado o evangelho das mulheres. Não é? Nós temos o nascimento de Jesus em Mateus por parte de José, mas em Lucas por parte de Maria. Temos Isabel, o encontro de Maria e Isabel, temos diversas mulheres e temos aqui em Lucas 8 mulheres discípulas, inclusive citando Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista, Ana, profetisa, a sogra de Pedro, a viúva de Naim, a mulher que ungiu os pés de Jesus, Marta, Maria. Temos Joana, a mulher de Cusa, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, Marta e Maria de Betânia, a mulher paralítica e Maria Madalena. Tantas mulheres no evangelho de Lucas. As mulheres que também estavam na ressurreição. Portanto, mulheres participaram do ministério de Jesus. E servir a Jesus é um ato de gratidão. Algumas dessas mulheres que serviam no ministério de Jesus tinham sido libertas de espíritos malignos. Outras tinham sido curadas de enfermidades. E por gratidão, elas passaram a servir a Jesus. E essa é a razão de servirmos, é a nossa gratidão a Ele. Também elas serviam a Jesus com seus bens. Essa atitude mostra que essas mulheres eram mulheres de bens, tinham fazendas, tinham dinheiro, elas reconheceram a importância de investir nas coisas de Deus, no que é eterno, experimentaram o benefício de viverem livre da dor, da enfermidade, de espíritos malignos. Além disso, Jesus deu a elas visibilidade. As mulheres em uma sociedade que maltratava, ignorava
as mulheres, onde a mulher muitas vezes era considerada apenas como um objeto. Aqui vemos que o cristianismo ergueu a posição das mulheres. Falemos da relevância das mulheres no ministério de Jesus. Maria Madalena, Joana, Susana e outras mulheres seguiam a Jesus e participando ativamente no seu ministério terreno, junto com os seus discípulos. Enquanto o mestre e seus discípulos se dedicavam à pregação do evangelho, aquelas valorosas mulheres lhes forneciam apoio, inclusive apoio material e financeiro. Lucas capítulo 8, verso 1 ao 3. Elas foram muito importantes para a divulgação da mensagem de Jesus, como ressalta também o nosso bispo Abner Ferreira, em 2019, na página 58. Percebemos, hoje em dia, que por trás de muitas pastoras sempre há valorosas mulheres, os ajudando por trás de muitos pastores, sejam com intercessão, sejam com bens. Não podemos negar a vital importância das mulheres e de suas contribuições para a obra do Senhor. Vamos então à lição do tópico 1, resumo é que Jesus trouxe dignidade e visibilidade às mulheres em uma sociedade que frequentemente desvalorizava as mulheres e as ignorava. E mesmo em nossa sociedade não é de muito tempo que a mulher passou a ter mais visibilidade. Por exemplo, até 1956, muitas mulheres não votavam e passaram a votar a partir de 1956, não é? Então, é recente que foi dado à mulher o direito de voto. Falemos então Jesus e as mulheres. Lucas evidenciou a importância de algumas mulheres para o ministério de Jesus. E, por exemplo, temos Maria, não é? Madalena, temos Susana, Joana, temos também Marta e Maria, que Marta recebia Jesus, Maria ficava aos pés de Jesus. Então vemos nos passos de Jesus essas mulheres. Joana serviu a Jesus com seus bens. Ela fazia parte de uma elite do primeiro século, pois ela era esposa de Cusa. E esse Cusa era procurador de Herodes, um dos oficiais de Herodes Antipas, que era o governador da Galileia. Provavelmente, Susana estava junto com as mulheres que foram também ao túmulo de Jesus, tendo testemunhado aos outros discípulos, juntamente com Maria Madalena, sobre a ressurreição de Jesus, que ele vivia. Lucas 23, 55, Lucas 24, 10, os dois a caminho de Emaús mencionam o relato das mulheres que tiveram uma visão de anjos e diz que ele vive. Os relatos também que encontramos em Atos mostram a presença de mulheres entre os que se convertiam e ouviam o anúncio da palavra de Deus. A própria mãe de Timóteo, né, creu, a mãe e a avó, né, Lloyd, sua avó, creu, né? Então vemos aqui testemunhos de muitas mulheres. Marta, por exemplo, foi a hospitaleira, hospedou Jesus. A hospitalidade de Marta é uma característica da vida cristã, que expressa fraternidade. Ela aprontava comida não só para Jesus, mas para os seus discípulos, enquanto Maria ouvia aos pés de Jesus. Então, nós temos aqui essa expressão de hospitalidade, de fraternidade, de amor e cuidado com o outro, conforme mencionado também por Pedro, em 1 Pedro 4, 9. Marta, irmã de Lázaro, e de Maria, é um exemplo de crente que oferece o que tem de mais valioso a Jesus. No caso dela, ofereceu o próprio lar para Jesus,
se hospedar com seus discípulos, Lucas 10, 38. Talvez Marta tenha se preocupado demais sobre hospitalidade, mas é verdade que ela se empenhou para dar a melhor acolhida possível a Jesus e aos seus discípulos, João 12, verso 2. Maria de Betânia é agradecida, é a irmã de Marta e de Lázaro. Usou um frasco também cheio de perfume, muito caro, feito de nardo puro, para ungir os pés de Jesus. Depois, ela enxugou os pés do mestre com seus próprios cabelos, deixando assim toda a casa perfumada. João, capítulo 12, verso 3. Isso aconteceu após Jesus ter ressuscitado Lázaro, irmão de Maria. Então, ela mostrou sua gratidão ao ungir os pés de Jesus com um perfume bastante caro. Além disso, com essa atitude, Maria reconheceu a Jesus como o Messias e Rei. Falemos então, nesse ponto 2, que a hospitalidade é também uma característica da vida cristã. Vamos ao ponto 3 da nossa lição, o papel das mulheres na igreja primitiva. O Novo Testamento traz vários registros sobre a presença de mulheres entre os muitos convertidos e a participação delas entre os comprometidos com o exercício do ministério cristão. As mulheres contribuíam. A contribuição ajudava na disseminação da palavra de Deus para a edificação da igreja. Então temos aqui algo importante que elas faziam. Também temos a identificação e edificação da igreja através dessas mulheres em suas contribuições, num tempo que é marcado pela tendência de desprezar as mulheres, não é? Paulo também escreveu que todos somos um em Cristo. Vamos ler o texto de Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 28, um texto importante do apóstolo Paulo, aqui 3, 28. Lemos assim: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Portanto, em Cristo Jesus temos a unidade perfeita, fomos todos, nos tornamos um. Não há mais servo, livre, escravo, judeu ou grego, macho ou fêmea. Falemos um pouco também de Maria e o seu grande coração. Maria, mãe de João Marcos, essa é outra Maria, não é? Não é a Maria, mãe de Jesus, não é a Maria Madalena, não é a Maria de Betânia, é a Maria, mãe de João Marcos. Ela é mencionada em Atos, capítulo 12, versículo de número 12. Ela, em meio à perseguição que era empreendida por Herodes Agripa aos cristãos, ela abriu as portas de sua casa e acolheu os crentes. É possível que essa Maria, mãe de João Marcos, fosse uma mulher rica em Jerusalém e tivesse uma condição financeira privilegiada, tinha uma casa ampla, grande, pois sua casa era grande e suficiente para abrigar a congregação de Jerusalém. Além disso, ela também tinha servas, né? Uma jovem que servia, e Rode, por exemplo, com a ajuda de Rode, sua empregada, foi para a casa de mãe de João Marcos, que Pedro, ao sair da prisão, se dirigiu de maneira milagrosa pela ação do anjo que o libertou. E era onde eles estavam reunidos e oravam por Pedro. Temos também no livro de Atos, Dorcas, uma mulher admirável, Tabita, não é? Cujo nome em grego é Dorcas, que significa gazela.
Essa vivia próximo a Jope. Ela foi uma mulher fiel a Deus, que deixou um bom exemplo de como viver a vida cristã. Dorcas, ou Tabita, usando todo o tempo, fazia o bem e ajudava os pobres. Atos 9:36. Pelo jeito, Dorcas era uma excelente costureira e usava esse talento recebido de Deus em benefício de outros. Atos 9:39. Ela era muito querida pelas pessoas da cidade por sua generosidade e por seu coração abençoador. E quando ela veio a óbito, chamaram a Pedro. E Pedro, orando, trouxe ela de volta, e Deus trouxe através da oração de Pedro, não é? Falemos de outra mulher no livro de Atos, Lídia, um exemplo de hospitalidade. Logo após ter sido batizada juntamente com sua família, Lídia hospedou Paulo e Silas em sua casa, demonstrando assim disposição para servir. Ela era uma comerciante da cidade de Tiatira, não é? Vemos a história de Lídia em Atos 16:15. O exemplo que também podemos tirar da vida de Lídia é que como comerciante, não é? Era uma mulher próspera, hospedou o apóstolo Paulo, não é? É um exemplo que devemos ver na vida de Lídia, né? Que ela investiu seus bens, Colossenses 3:23, por amor e serviço da igreja de Cristo, conforme Efésios 6:7, tornando-se assim importante para os irmãos da igreja primitiva. Eu tenho um livro aqui que eu quero compartilhar com vocês, e é um livro bastante interessante, escrito pela Marta Doreto de Andrade, não é? Que chama As Mulheres em Atos dos Apóstolos. As Mulheres em Atos dos Apóstolos, publicado pela editora Bernard Johnson. Um livro interessante que fala de diversas mulheres no livro de Atos. E eu aconselho você a adquirir esse livro aqui. Nós temos as mulheres no dia de Pentecostes, foram cheios. Temos Maria, mãe de Jesus, em Atos 1:14. Temos Safira e o concerto de morte que ela fez com Ananias, seu esposo, Atos 5. Temos mulheres perseguidas por amor a Cristo. Temos Dorcas, a história dela. Maria, mãe de João Marcos, que nós mencionamos aqui. Temos Rod, que quem foi abrir a porta e acabou não abrindo a porta para Pedro. Eunice, que é a mãe de Timóteo, né? E Lloyd, que é a avó, são exemplos. Temos Lídia, que ouviu Paulo e abriu seu coração. Temos também a mulher que adivinhava, a pitonisa, que Paulo repreendeu o espírito de adivinhação, Atos 16. Temos uma mulher chamada Damares, em Atos 17, que creu em Atenas. Temos Priscila e Áquila, que eram ajudadores de Paulo em Atos 18, na igreja de Coríntios. Temos as 4 donzelas, filhas de Felipe, Atos 21, versículo 10. Temos Drusila e Berenice, que eram mulheres que ouviram o apóstolo Paulo na prisão. E temos aqui muitas mulheres no livro de Atos, Mulheres em Atos dos Apóstolos. Uma grande obra que eu aconselho que você também adquira e leia sobre essas mulheres. Vamos à conclusão da nossa lição. As mulheres da igreja primitiva, elas tiveram um papel importante na expansão do reino de Deus. Vemos tanto nos evangelhos como no livro de Atos, que eu mencionei. Jesus permitiu que elas convivessem com ele
e seus discípulos em um ambiente de respeito, de amor fraternal, o que certamente demonstrou nelas um senso de utilidade, talvez nunca experimentado. Por amor e gratidão, essas mulheres abençoaram o ministério terreno de Jesus até o fim, enquanto o seguiam. Com isso, concluímos mais uma lição. Semana que vem estudaremos a penúltima lição desse trimestre, lição 12, a igreja e os necessitados, o chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. Amém? Espero que você tenha aprendido, e se você é mulher, sirva a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, com toda a sua capacidade financeira. A mulher tem um grande coração em contribuir para a obra de Deus de muitas formas, servindo, preparando almoço, limpando as coisas. Eu louvo a Deus por todas as mulheres que servem na igreja. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Esse canal, cada semana está melhor, porque nós colocamos mais vídeos toda semana para você. Estamos chegando a 8.000 vídeos, isso corresponde a quase 22 anos, se você vê um por dia. 8.000 vídeos no PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. É um dos canais que tem mais vídeos hoje, vídeos relevantes, vídeos da Bíblia. Pode procurar, são quase 8.000 vídeos de conteúdo, é muito conteúdo, e o segredo está no playlist. Quando você clica no playlist, você vai encontrar 259 pastas ali. Se você descer todas elas, chegar na primeira, encontra um comentário em Mateus, começando em Mateus até o Apocalipse, Gênesis até Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. Também tem as pastas a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, nessa nós lemos a Bíblia para você. Temos personagens do Antigo Testamento, personagens do Novo Testamento, profecias do Antigo Testamento cumprindo-se em Jesus, orações, visão panorâmica da Bíblia. Temos o comentário do nosso livro do Apocalipse. É muito material. Temos lições de escola dominical da CPAD, da Betel, da CADB, da Central Gospel, da Conimadeb. Temos aulas de teologia do curso da ETAD. Se quiser saber sobre a doutrina de Cristo, Cristologia, doutrina do Espírito Santo, é bastante material. Entre lá no canal Playlist e ali você vai ter uma verdadeira biblioteca para você estudar e aprender sistematicamente toda a palavra de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.